Olá, crianças. Bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado na minha vida e na vida de vocês. Amém? Estamos aqui para mais um domingo, mais uma aula que o Senhor nos concede dar a vocês. Apesar de ser a minha última aula de vocês, porque a tia Silvinha está voltando, eu estava só como uma professora substituta. Espero que eu tenha entregado o recado para vocês. E esse é meu último recado deste domingo. Então vamos lá, estamos na lição de número 12. Uma casa de fazer discípulos. Mas antes de começar a aula, nós vamos falar com o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais um domingo na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, nos concedido, Senhor. Ó Deus, obrigada pela Tua soberania, pela Tua sabedoria. Obrigada pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigada pelos nossos mestres que têm nos ensinado a Tua palavra, Senhor, que têm nos discipulado. E assim, Senhor, também nós possamos conduzir tudo aquilo que nós aprendemos, passar adiante. Porque não adianta, Senhor, ter conhecimento e reter o conhecimento. Temos que passar adiante, Senhor. E assim vai se multiplicando a quantidade de discípulos, de teus seguidores, para cada vez mais a gente se parecer contigo, Senhor. Nos dê humildade para aprender, Senhor, a reconhecer nossos erros. Ó Pai, que a gente seja reconhecido pelo nosso comportamento, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso comportamento seja agradável a Ti, Deus. Obrigada, meu Senhor, que possamos muito aprender com Paulo e com Barnabé, Senhor, em nome de Jesus, nessa lição de hoje. Ó Pai amado, teus servos, Senhor, que foram ali na Antioquia e pregaram a Tua palavra, e muitos, Senhor, se converteram pelo que aprenderam e creram. E ali, Senhor, foram os primeiros cristãos que a Tua palavra diz. Amém, Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Teu Espírito Santo continue conosco. Então, crianças, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa lição de número 12? E o título diz exatamente assim: Uma casa de fazer discípulos. Crianças, e o que é ser um discípulo? Ser discípulo é ser aluno, é aquele que recebe a instrução de uma pessoa, de um mestre, de um professor. Vocês são discípulos do Senhor Jesus. Em nossos dias está cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a ouvir, observar e aprender. Vocês aí, estão dispostos a observar e aprender? Então, foi assim na vida do apóstolo Paulo. Houve um momento em que ele teve que aprender com Barnabé o que era de fato ser um discípulo. O discipulado de Paulo foi tão eficiente que rapidamente ele aprendeu a fazer novos discípulos para o Senhor. Nós também precisamos reconhecer que sempre haverá algo novo para a gente estar aprendendo. Então, a gente tem que ser humilde, pois só temos a ganhar com isso, com a humildade. Uma das coisas mais maravilhosas que podemos perceber na casa de Deus é a capacidade de ensinar pessoas a serem como Jesus. Para mim, que sou professora de vocês, ainda que provisoriamente, porque essa é a minha última aula, a tia Silvinha vai estar voltando, tem sido um privilégio fazer parte da história de vocês, mesmo que por um pouco tempo. Mas a nossa missão, a missão da igreja, a missão de quem já recebeu instrução, é ensinar vocês a serem discípulos de Jesus. Assim, eu também tenho o meu mestre que me ensina a ser uma discípula de Jesus, que é o nosso pastor Kleber. Ele, quando dá aula dominical ali pra gente, o pastor Sampaio, as professoras da escola dominical, né? Elas são minhas instrutoras e eu também sou um discípulo, ou seja, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos estar sempre aprendendo e nós vamos ter sempre também
ensinando. Isso é que é importante, você aprender e passar o que você aprendeu, né? Deve ser uma alegria muito grande saber que um aluno seu dá um bom testemunho na escola, lá no trabalho dele. Isso deve ser gratificante. Sem dúvida, é muito gratificante saber que a dedicação em ensinar os valores da palavra de Deus a vocês na escola dominical não foi em vão. Portanto, a gente tem que persistir firme nessa missão e que a gente tenha certeza, né, de que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele dará sempre, sempre a direção certa. Crianças, quero convidar vocês a pegar suas Bíblias, abrir em Atos, que fica no Novo Testamento. Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26, onde diz a palavra do Senhor: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E agora vamos memorizar o versículo da nossa aula, da nossa lição de hoje, cujo título, relembrando, uma casa de fazer discípulos. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias e vamos até o livro de João, capítulo 8, versículo 31, e diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Vamos explorar as Escrituras? Então, aqui nós já aprendemos o que é ser um cristão. Alguém ainda tem dúvida do que isso significa? Além de cristãos, há outros nomes pelos quais o povo de Deus é conhecido. Vou te lembrar aqui alguns: evangélicos, protestantes, irmãos, crentes. E tinha um tempo que um crente também era identificado e chamado de Bíblia. Olha, lá vai o Bíblia, porque a gente sempre anda na rua com a Bíbliazinha nossa na mão, né? Então as pessoas diziam: olha, lá vai o Bíblia. A maneira como somos chamados não é tão importante. O que realmente importa é que a gente seja reconhecido como discípulo de Cristo. Isso se dá através do nosso comportamento, como eu já falei. Uma das coisas que nos comprometemos quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador é demonstrar um bom testemunho. Pelo menos a gente se esforça. Veja como é gratificante quando as pessoas nos reconhecem como alguém que dá um bom testemunho. Isso mostra que as pessoas que nos observam, elas querem ser como nós, que seguimos a Jesus. Vamos aprender como começou essa história das pessoas nos chamarem de cristãos? Então, depois da morte de Estevão, houve uma perseguição aos discípulos e muitos se espalharam por várias cidades por onde eles passavam. Divulgavam a mensagem do Evangelho e muitos se convertiam. Os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém desejar tomar conhecimento do que eles estavam fazendo. Então os líderes da igreja, eles enviaram Barnabé até Antioquia, igual o versículo que a gente leu em Atos dos Apóstolos no capítulo 11, do 25 ao 26. Lembram? Chegando ali, Barnabé ficou muito feliz com as obras que os discípulos estavam fazendo e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Depois disso, Barnabé foi buscar Saulo para estar junto com ele em Antioquia, onde ficaram durante um ano se reunindo na igreja, que ali havia ensinando muita gente. E foi nesse lugar que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. As lições
que aprendemos até agora nos fazem entender que a igreja é o lugar onde temos comunhão com os nossos irmãos, onde ouvimos falar de Deus, recebemos dons espirituais, encontramos abrigos, somos curados, nos alegramos muito e onde aprendemos a ser discípulos de Jesus. A gente deve valorizar, gente, cada minuto que passamos na casa de Deus, na nossa igreja. Prestar atenção a tudo o que for ensinado. É na igreja que aprendemos que para ser discípulo de Jesus não basta apenas conhecer as Escrituras Sagradas, é preciso também fazer a sua vontade. Então, meus amores, chegamos ao final de mais uma aula para a honra e glória do nosso Deus. Que Ele venha nos abençoar cada dia mais. Amém? A tia está se despedindo de vocês. Eu quero agradecer por esses 6 meses, vocês terem se dedicado, terem me dado atenção à palavra do Senhor. Vocês são os amores. Para mim foi uma experiência ímpar. E a Silvinha está voltando para a honra e glória de Deus, tá? Eu estava como professora substituta, vocês já sabiam disso. Eu não esqueci das promessas que eu fiz da barra de chocolate, da caixa de chocolate e dos bombons. Quando a gente voltar à normalidade, a tia vai levar tudo para vocês, tá? Eu quero agradecer mais uma vez. E vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque com esta lição nós aprendemos a ser discípulos e a fazermos discípulos, Senhor. Conforme teus servos assim fizeram, Senhor. Que sirva-nos de exemplo, que o nosso Mestre Jesus seja sempre o nosso Mestre, que os nossos pastores sejam canais para nos ensinar também a Tua Palavra, as professoras. Oh, Senhor, muito obrigada, porque sempre tem alguém disposto, Senhor, com disposição na Tua obra para nos ensinar e que eu também possa ficar disposto também para ensinar alguém, que o meu comportamento venha ser um bom testemunho, Senhor. Melhor do que as palavras será o meu comportamento. Obrigada, Senhor, por ter me escolhido, por ter me amado primeiro. Eu quero ser, sim, um cristão de verdade. Quero seguir os teus caminhos. Obrigada, meu Senhor. Conduz a minha vida e a vida da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo.